Boa noite, querido e querida que nos assiste em mais um episódio do Pod Question. Seja muito bem-vindo. É uma alegria muito grande receber cada um de vocês aqui. Hoje, especificamente para falarmos sobre liderança, eu queria já aproveitar essa oportunidade para apresentar a nossa convidada em estreia aqui, nossa querida amiga, jornalista e diretora aqui do nosso programa, Luciane. Seja muito bem-vinda, querida. Tudo Boa bom? noite, pastor Wilson. Que alegria participar do podcast aqui com o senhor. Boa noite ao pessoal de casa. Eu estou muito feliz e é um programa especial, porque a gente não tem o pastor Abraão, é isso mesmo? Rapaz, na chamada a gente achava que não ia ter, né? Mas você já deve ter visto que ele fez questão de aparecer, quase que eu fui demitido. Mas tá tudo certo, tudo resolvido, os corações estão em paz. Pastor Abraão, direto de Dallas, no Texas. Seja muito Muito bem-vindo, bem. pastor. Oi, Luizinho. Oi, Luciane. Sejam bem-vindos ao nosso podcast de hoje, nesse momento tão precioso que a gente tem de poder conversar um pouco mais, de uma forma mais aberta, assim, com aqueles que estão interagindo conosco, do outro lado das câmeras, falando sobre a vida, falando sobre aspectos, questões que incomodam os nossos corações e que nos ajudam a sobreviver nessa selva que tem sido a humanidade de hoje. Vamos tocando barco. Antes da gente começar o tema propriamente dito, fica aqui de lembrete válido, né? Se você está acessando o nosso conteúdo pela primeira vez, vale a pena curtir esse vídeo, vale a pena você se inscrever nesse canal para que você possa, com maior qualidade, receber sempre todo aquele conteúdo que nós temos produzido. Além disso, falando hoje especificamente sobre liderança e os anseios e dificuldades que permeiam esse tema, é muito importante você poder compartilhar o link desse tempo nosso do podcast, desse nosso novo episódio. Então fica aqui o nosso convite para você compartilhar aí com a sua galera no WhatsApp, tá bom? E a gente vai começar hoje com uma pergunta já rachando no meio. Nós vamos ouvir a nossa querida Luciane aqui. Vamos ver o que ela tem a apertar o nosso digníssimo pastor Abraão hoje como entrevistado sobre liderança. Então, pastor Abraão, prazer, né, estar aqui neste lugar. O senhor que é o nosso entrevistador, hoje será o entrevistado da noite. O senhor viajou para participar do Summit. O Summit é o maior congresso de lideranças do mundo e o senhor já participa dele desde 2006. A gente queria que o senhor falasse um pouquinho, né, do impacto do Summit na sua vida, na sua liderança, para a vida da igreja, para que a IBAN cada vez mais se torne uma igreja ainda mais relevante. Conta para a gente, né, como está acontecendo aí essa edição do Summit, quais as novidades, spoiler. A gente está aqui cheio de expectativas aí. Fala para a gente. É isso. Eu tenho participado desse congresso desde 2006 e para mim tem sido um fator muito importante porque eu entendo que todo líder, toda pessoa que abraça um desafio na vida precisa de algo que renove as suas forças, precisa enxergar novos desafios e novas possibilidades também. Eu entendo que o líder ele precisa ser confrontado de tempos em tempos, precisa ser provocado, precisa ser instigado, precisa enxergar as mudanças que estão acontecendo no meio da sociedade para que esteja atualizado. Então, quando eu tenho participado do Summit, para mim, essa participação é mais ou menos como Moisés quando vai para o Monte Sinai e tem aquele tempo com Deus. É um tempo de poder enxergar as coisas do lado de fora, não é? E a gente é exposto a líderes que estão desempenhando funções, às vezes em circunstâncias diferentes da nossa, outras vezes em circunstâncias muito parecidas com as nossas, e eles nos dão dicas importantes. São pessoas que pensam liderança o tempo todo, são pessoas que não apenas apresentam conceitos, mas líderes que estão de verdade fazendo a diferença, que são relevantes mesmo, né? Então, eu sei que quando eu vou falar aqui sobre isso, eu sou um apaixonado por essa organização que tem feito esse trabalho de liderança, que é a maior conferência de liderança do mundo, né? Não existe outra liderança com alcance tão extenso como o Summit tem tido. E, por exemplo, nessa última edição, na edição que está acontecendo esse ano, o Greg Rochelle, já fazendo um spoilerzinho aqui, não é? Ele trouxe uma palavra bastante interessante que fala sobre liderar através de contradições. Todo líder trabalha e atua num ambiente de contradições. No geral, nós fazemos das contradições elementos que são divisores na exclusão de uma das possibilidades.
mas nem sempre tem que ser assim. Foi muito interessante ele apresentar que as contradições podem significar o aprimoramento da liderança. Por exemplo, Jesus Cristo é o leão de Judá e é o cordeiro de Deus, né? Como é que você explica dois animais que vão trazer, claro, significância, a palavra dele, que vão apresentar características de Cristo Jesus, mas como é que você consegue colocar juntos o leão e o cordeiro? São os elementos da contradição. Ele vai falar na palestra dele que existem pelo menos 40 paradoxos de liderança, e ele vai destacar apenas alguns deles. Por exemplo, o líder que tem que ser, ao mesmo tempo que é confiante, precisa ser humilde. Ao mesmo tempo que ele é hiperativo, ele precisa ser saudável. Ao mesmo tempo que ele é focado, ele tem que ser flexível. Ao mesmo tempo que ele é otimista, ele tem que ser realista. Ao mesmo tempo que ele é direto, ele tem que ser empático. Então, são características que apontam, sinalizam para o equilíbrio, e equilíbrio é um aspecto fundamental de liderança. Então, a gente vai ouvindo cada um deles, trazendo aí as suas contribuições para a nossa vida, para o nosso crescimento enquanto líderes. Sensacional. E é muito importante, pastor, ver nesse processo que isso acaba reverberando de uma maneira muito forte durante todo esse processo de anos na nossa igreja, na Igreja Batista Metropolitana, né? E pensando sobre esses últimos anos, do que o senhor tem visto acontecer, somado ao que o senhor tem ouvido durante esses dias aí, como que o senhor avalia que todo esse processo de aprimoramento de liderança tem refletido na nossa igreja, a Igreja Batista Metropolitana, como isso pode ser algo que é de fato saudável e positivo para o crescimento e a direção dessa organização? A IBAN tem sido uma igreja em estado de crescimento. Num determinado momento, a gente trabalha num ambiente ainda desconhecido, né? E trabalhar com pessoas não é algo simples. Ajudar pessoas a entenderem a realidade que elas estão vivendo, trabalhar com o coração delas, provocar equilíbrio no meio da sociedade, tudo isso é um desafio muito grande. Provocar transformações, mudanças de comportamento. O que é que faz com que uma pessoa mude seu comportamento hoje? Não é algo simples. A gente precisa definir bem o que é liderança. Liderança é você ter visão e senso de realidade. A visão faz com que você enxergue uma realidade melhor em que as pessoas estão. A realidade sinaliza o momento atual em que as pessoas estão vivendo. Quando você me pergunta isso, eu estou pensando aqui na seriedade, na importância da gente trabalhar como comunidade o avanço pessoal de cada um e o avanço comunitário. O que é que individualmente cada um de nós pode alcançar e o que é que nós podemos, enquanto comunidade, atingir e fazer que seja melhor. As pessoas ficam perguntando qual é a relevância da igreja para a sociedade. Por exemplo, qual é a relevância da igreja metropolitana para aqueles que não são cristãos, para aqueles que não partilham da nossa fé? Existe algum tipo de influência, algum tipo de trabalho que a gente pode dirigir a essas pessoas, ou nós trabalhamos só dentro de um conjunto fechado, onde nós alcançamos as pessoas apenas que fazem parte desse universo? Eu entendo que a igreja tem um papel ultra relevante no meio da sociedade como um todo. Então, se a sociedade tem necessidades e nós temos recursos, é o nosso papel atuar de maneira que a sociedade seja abençoada e transformada por aquilo que a igreja faz. A igreja não existe só para os cristãos, a igreja existe para o mundo, para o universo, né? É interessante porque o evangelho é assim, Jesus era assim. Jesus não veio para ficar no meio dos judeus, no meio da religião A ou B. Ele veio num conjunto geral, ele veio para atender a todos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o amor de Deus se estende à humanidade como um todo.
E por onde Jesus andava, ele fazia o bem a quem quer que fosse, independente de raça, de cor, de posição social, de credo religioso, independente de qualquer coisa, Jesus tinha essa influência na vida das pessoas. Eu creio que é isso que deve acontecer com a gente também. Excelente, pastor Abraão. O senhor também trouxe, né, o equilíbrio que o líder precisa ter, né? E o que é mais interessante do Summit é porque ele é um congresso que traz histórias de pessoas e, de forma prática, eles compartilham isso, esse impacto que essas pessoas conseguem levar, né, para a vida de outras pessoas, Uhum, influenciando outras pessoas. E o senhor traz também o papel da igreja, e nós somos a igreja, né? Só que algumas pessoas uhum. se perguntam o seguinte: mas eu não sou líder. Ele não se enxerga como líder, né? Eu não exerço nenhum papel de liderança, eu não assumo nenhum cargo importante, eu não sou um pastor. Para essas pessoas que enxergam dessa forma, que pensam dessa forma, pastor Abraão, qual o conselho que o senhor daria? Porque isso é uma verdade, alguns são líderes, outros não são. Existe uma diferença no cérebro da pessoa que é líder e daquele que acha que não é líder? Fala para a gente assim, explica um pouquinho. Olha, a Debbie Lu, que foi uma das preletoras do Summit desse ano, uma especialista na área de comportamento de pessoas, ela disse que foi feita uma análise e a ciência tem comprovado que o cérebro de líderes possui áreas do córtex que são desenvolvidas além da área de outras pessoas que não exercem papel extremo de liderança. Mas o que fica evidente nas pesquisas é que essa mudança não é alguma coisa necessariamente nata. Porque, veja bem, as pessoas perguntam, liderança é algo nato ou é desenvolvido? Liderança, o que é liderança em princípio? Liderança é a capacidade de exercer influência sobre a vida de outras pessoas. Então uma pessoa diz assim, eu não sou líder, então ela não se relaciona com ninguém, porque qualquer pessoa exerce um papel de liderança onde quer que esteja. Nós ouvimos no Summit da edição passada o Richard Montanez falando que ele foi trabalhar numa empresa, ele conta um testemunho muito interessante, porque ele foi trabalhar numa empresa como zelador. Então ele trabalhava na área de serviços gerais. E ele começa a trabalhar e a empresa passa por uma grande crise e no meio dessa crise o presidente da empresa envia um comunicado geral dizendo que qualquer empregado, qualquer colaborador da empresa que tivesse uma ideia e que através dessa ideia a empresa pudesse, quem sabe, sair da sua crise, essa ideia seria muito bem-vinda. E o camarada usou a seguinte expressão, todos nós somos líderes. Aí ele parou na posição onde ele estava e disse, bom, se ele disse que eu sou líder, então eu preciso fazer alguma coisa. E ele vem e ele quer falar com o presidente e ele traz uma ideia que foi uma ideia assim, super inovadora, num produto da empresa que explodiu. Enfim, anos mais tarde, ele acabou assumindo o papel como CEO da empresa. Quer dizer, o camarada começa como um faxineiro, mas ele vai até a presidência daquela organização porque ele teve uma percepção mínima de que, não importa onde ele esteja, ele pode exercer liderança. John Maxwell fala muito sobre liderança de 360 graus. A liderança de 360 graus é a capacidade que você tem de liderar pessoas que estão abaixo de você, que estão no mesmo nível e que estão acima de você. Então, liderar pessoas que estão embaixo de nós sempre parece ser muito mais simples, embora não seja assim, mas é muito mais fácil, até porque às vezes as pessoas entendem liderança como gerenciamento, né? Eu mando e você me obedece. Liderança não é isso, liderança está muito distante disso. Hoje, os grandes empresários do mundo estão compreendendo liderança como uma preocupação com o bem-estar dos liderados, quer dizer, a liderança servil, que Jesus já falava sobre isso há muito tempo, não é? Então, liderança 360 graus significa que você lidera quem está abaixo de você, você tem pessoas debaixo do seu comando, ótimo, você lidera elas. Mas também pessoas que estão no mesmo nível que você está e pessoas que estão acima de você. Quer dizer, não interessa onde você esteja, mas você pode ter uma influência sobre o líder da sua empresa, sobre o seu gerente, sobre um líder comunitário, sobre lideranças políticas, ou seja, são percepções e atitudes que uma pessoa tem que alcança quem quer que seja em qualquer nível.
Quando a gente entende liderança nesse aspecto, nós somos forçados a admitir que todos nós somos líderes. Porque se uma pessoa não lidera nada, absolutamente nada, significa que ela não tem influência sobre a vida de ninguém. Essa pessoa tem que questionar se ela está trabalhando dentro do seu real propósito de vida. Porque ela pode simplesmente ter perdido, em algum momento da sua história, perdido a ciência de que ela foi criada com um propósito muito bem definido de exercer influência sobre a vida de algumas pessoas. Eu não sei se eu estou sendo claro com vocês. Eu estou respondendo você, Luciane? Perfeito. Está claro isso? Muito bem. Muito bem. E demonstra a sua resposta, pastor, demonstra o quanto que, na verdade, é um grande desafio, mas é um desafio pelo qual nós não devemos fugir, né? É algo que precisa ser encarado de fato de frente, né? E, pastor Wilson, uma vez eu ouvi, pastor Abraão também, uma frase seguinte: aquilo que eu ainda não tenho é porque eu ainda não descobri, não busquei conhecimento, não me aprofundei. Então, é muito nessa linha, assim, se tem alguma área da nossa vida, né? Como o senhor falou, se a pessoa entende que ele não está liderando nada na sua vida, tem É alguma algo estranho. tem algo estranho. E se você está com falhas em áreas de sua vida, na sua vida profissional, na sua vida financeira, conjugal, nos seus relacionamentos, você precisa buscar conhecimento nisso. Buscar conhecimento, buscar pessoas que conheçam um pouco mais, né? Porque, pastor Abraão, eu já passei por um momento da minha vida, e até abrindo um pouquinho, em que eu dizia assim, eu não preciso compartilhar isso com ninguém. Eu estou passando por essa situação aqui, né? Financeira ou conjugal, enfim, mas eu não preciso porque as pessoas já têm os seus próprios problemas, né? Elas não precisam se ocupar com os meus. E é uma falsa humildade. Mas isso aí é mais orgulho até do que humildade. Porque eu Você quer ver preciso, que sim... interessante? Pode falar. Nessa edição do Summit, nós tivemos uma palavra trazida por Vanessa Van Edwards. Vanessa Van Edwards, ela trabalha dentro da área de psicologia e ela tem tido uma influência muito interessante sobre essa questão do avanço comportamental e ela fala muito sobre a questão de que eu achei bastante interessante e relevante, de que você precisa tomar um cuidado muito grande com o que eles chamam de self-narratives, as narrativas pessoais, quer dizer, aquilo que você fala de você para você mesmo. Nós já sabemos isso, as palavras elas têm um poder muito grande de influenciar o pensamento. O pensamento gera palavras, mas as palavras recorrentes também alimentam o pensamento. Então, a self-narrative é quando você começa a falar para você mesmo de suas capacidades ou de suas incapacidades e dessa forma influenciar seu comportamento. Então, por exemplo, você é esposa, né? Você tem seu marido, você tem seus filhos, você tem sua casa, então você tem um papel de liderança importantíssimo na influência que você exerce sobre seus filhos e sobre seu marido. Imagina se você diz assim para você mesmo, se a sua self-narrativa é assim, você diz, eu não sou capaz de ser uma boa esposa, eu não consigo ser uma esposa que vai suprir as necessidades do meu marido, corresponder às expectativas dele. Imagina se todos os dias de manhã você diz isso, na hora do almoço você diz isso, e de noite você diz isso. O que é que acontece? Você começa a acreditar naquilo que você mesmo está dizendo. Vai chegar um momento que você realmente não vai conseguir exercer influência nenhuma sobre a vida dele. Então é interessante que essa abordagem da Vanessa Van Edwards, ela sinaliza para nós a importância de você pensar corretamente sobre você mesmo. Quer dizer, é um alerta, porque essas narrativas internas podem determinar aquilo que nós seremos ou a maneira como nós iremos conduzir a nossa vida, os nossos planos, a nossa família, a nossa casa, tudo aquilo que veio na nossa mão para ser feito. É sugestivo que o Eclesiastes diz assim, tudo que te vier às mãos para fazer, faz conforme as suas forças. Então, algumas coisas vão chegar nas nossas mãos. Quem está me ouvindo nesse momento sabe disso. Eu não estou exercendo uma função de liderança numa grande organização, eu não estou numa grande empresa, eu não estou. Mas você tem influência sobre pessoas, tem pessoas ao redor de você, abaixo, do lado ou acima de você, que podem ser influenciadas pela sua maneira de agir e a sua maneira de pensar. Então, é necessário, eu creio que é muito importante que se olhe para dentro dessa questão das narrativas internas, aquilo que a gente joga para dentro do nosso próprio coração. E a Bíblia já responde isso, pastor, porque assim como o homem pensa, ele é, né? Então, diz muito sobre os nossos pensamentos, né? E você vê a Bíblia e ciência, né?
O tempo todo. Exatamente. Na prática, pensando sobre todo esse aspecto, é entender que uma vida de boa liderança ou de assumir a sua liderança é completamente contraditório a viver na zona de conforto. Porque liderar é muitas vezes dar direção, é tomar decisões, é tomar posturas que muitas vezes te levarão inicialmente ao incerto, não é verdade? Então é esse aspecto da insegurança enquanto lidera é algo que caminha junto. E quando a gente não é inseguro ou quando a gente não em nenhum momento estamos fora da zona de conforto, provavelmente nós não estamos liderando. Então, Se isso nunca acontece, né? o líder corajoso, pastor, o líder precisa ser ousado. Fala um pouquinho desses atributos aí também, que eu acho que é muito importante, né? Bom, a liderança, assim, vamos voltar um pouquinho, né? Liderança é a capacidade de você exercer influência sobre as pessoas, né? Então você retira as pessoas de onde elas estão e leva elas para uma realidade melhor. Então para isso você precisa ter visão e senso de realidade. O líder é uma pessoa que enxerga mais longe. Eu sempre lembro que minha esposa fala num período muito difícil que eles viveram, ela e a família viveu, e a mãe dela entendeu que eles precisavam comprar uma casa. E o pai achava que não tinha que comprar naquele momento, mas a mãe achava que devia. Então ela começou a trabalhar no sentido de trabalhar nos bastidores, no sentido de convencer o marido, de fazer a parte dela, de trabalhar. Ela não trabalhava fora. Então ela tinha que exercer um poder de influência, porque ela ia ter que convencer o marido e, de uma certa forma, liderar as finanças dele para que se pudesse gerar um fundo e comprar a casa. O resultado é que a casa que eles moram já há 40 anos foi comprada com esse esforço conjunto, mas a partir de uma iniciativa dela. O que ela teve? Ela teve visão e ela teve senso de realidade. A visão é quando você olha e fala assim, eu posso ter uma possibilidade melhor de vida, eu posso estar numa condição melhor. E o senso de realidade eu não estou nessa condição hoje, então aqui estão os recursos, aqui estão as dificuldades, vamos trabalhar recursos e dificuldades para poder alcançar a visão que nós queremos. Então, na liderança, você trabalha com pessoas e leva pessoas a fazerem aquilo que você quer que elas façam, mesmo que no início elas não gostem, mas futuramente elas vão acabar gostando disso, né? Elas vão trabalhar porque elas vão entender que você tem razão naquela proposta que você está fazendo. Agora, liderar é um peso? Né? Essa é uma pergunta que tem que ser feita, porque é claro que existem níveis diferentes de liderança. Algumas pessoas vão liderar em realidades menores e outras em realidades muito maiores. Quanto maior a realidade da liderança, maiores as pressões. Então, eu seria ingênuo se eu dissesse que liderar não é um peso. Liderar é um peso, né? Não tem dúvida. Pelo menos quando você encara com seriedade, com responsabilidade, aquilo que você está fazendo. Né? Vamos lembrar aqui de Jesus, quando na noite em que ele foi traído, ele vai orar com os discípulos e os 3 discípulos que ele separa para estarem com ele não conseguem estar naquela vigília e eles dormem, eles estão cansados e por 3 vezes Jesus vai abordar eles e diz assim, vocês não puderam ficar comigo nem 1 minuto? Então, pensa no desespero daquele momento, porque Jesus ora dizendo assim ao Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas se não for possível, que se cumpra a tua vontade. Há algo importante nesse aspecto aí, quer dizer, do ponto de vista, se Jesus era totalmente homem e totalmente Deus, nesse momento o Jesus homem sente o peso, a dor, sente o fardo que é a liderança e a consolidação dessa liderança que seria o próximo passo a ser dado, que era enfrentar a cruz do Calvário, né? Então, para ele foi um peso aquilo, não foi simples, ele orou dizendo ao pai que se ele poderia, se o pai poderia passar dele aquele cálice, então que passasse, mas que ele estava pronto a fazer a vontade do pai, e ele retorna por 3 vezes querendo a companhia, querendo a presença, querendo a amizade, a empatia dos seus discípulos, e nenhum deles
pôde ficar ao lado dele, né? Então eu creio que como líderes nós somos desafiados todos os dias a ir além de nós. Algumas vezes será um peso, mas lembra de uma coisa: ninguém conquistou qualquer coisa na sua vida sentado numa poltrona confortável, totalmente distante dos enfrentamentos, distante das crises, distante dos confrontos, distante do caos e principalmente da dor. Liderança gera dor. Nós ouvimos isso na edição do Summit passado, né? Você precisa aprender a liderar no meio da dor, da incerteza e do caos. Esses são aspectos que fazem parte, né? Então, a gente tem que trabalhar da melhor maneira possível, entendendo que Deus nunca vai impor sobre nós um peso de liderança que Ele também não vai dar a nós a força necessária para poder vencer esse momento da nossa vida. E se Ele colocou isso na nossa mão, se Ele confiou algo a nós, então é porque a gente tem condições de dar conta disso. Joia, pastor. Ainda nesse aspecto de liderança, de não só liderar, mas identificar também bons líderes, porque nós devemos seguir bons líderes. E quando não percebemos que não seguimos bons líderes, não devemos segui-los, né? Porque isso certamente acarretará em consequências negativas para nós mesmos. Nós vivemos um tempo onde as mídias sociais têm feito com que possíveis feitos de liderança se alastrem muito mais rapidamente e intensamente, como o mundo globalizado tem proposto em quase todas as áreas. Só que eu temo, pastor, que em algumas vezes nesse aspecto, nesse processo, nós confundamos líderes verdadeiros, líderes natos de fato e líderes que lideram para o bem, para a condução do bem, né? Tendo em vista que hoje se é um grande status ter muitos seguidores. Então, nesse tempo de mídia social, de muitas pessoas aparecendo e chegando com muita facilidade aos lares brasileiros, né? Por que não pensar em todo mundo? Como se reconhece de fato um verdadeiro líder, um líder que tem direções coerentes? O que o senhor pode nos falar sobre isso? Essa pergunta é bastante interessante, porque a mídia digital, de uma certa forma, tem mudado o rumo da história, né? Nós estamos vivendo o que a gente chama de quarta onda, né? Que é essa onda de tecnologia e de mídia muito intensa. Para quem leu o livro de Alvin Toffler, A Terceira Onda, em 1980, ele fala sobre as 3 mais importantes ondas que atingiram a humanidade nos últimos tempos, né? O primeiro foi o cultivo da terra, que era a produção agrícola e pecuária, essa era a grande onda. A segunda, a manufatura industrial. E o terceiro, o conhecimento e pesquisa. E essa terceira onda foi muito interessante porque ela tornou o conhecimento como um senhor de todas as coisas. Por exemplo, se descobriu que 1 centímetro quadrado de silício podia substituir 1 tonelada de urânio, né? Então, o patrimônio deixou de ser as questões materiais, o prédio, as posses, e passou a ser a mente das pessoas, a capacidade que as pessoas têm de pensar, de raciocinar e de trazer conhecimento e fazer com que o conhecimento se transforme em aspectos práticos da vida. A quarta onda é essa tecnologia, o avanço digital, esses ambientes virtuais que a gente está vivendo hoje, essas novas realidades que estão aparecendo por aí, a Deep Web, o metaverso, enfim, todos esses mais, né? E, claro, a gente precisa lembrar que nesse período de liderança digital, nesse período em que as pessoas estão aparecendo muito na mídia, há uma possibilidade muito grande de que aquilo que vá para a mídia não corresponda com a realidade. Numa das apresentações aqui, numa das entrevistas que nós fizemos com o Tiago, ele chamou isso de vidas editadas, não é? Quando a pessoa apresenta na mídia aquilo que, na verdade, ela não é. Ela está apresentando para a mídia alguns recortes, e aqueles recortes que ela considera os mais importantes na projeção da sua própria imagem pessoal. Então, hoje as pessoas estão muito mais interessadas em ter seguidores na internet do que apresentar conteúdos profundos.
Então, a preocupação é como é que eu posso ter espaço e aparecer na mídia. Isso é ruim, porque nós começamos a seguir líderes, mas a gente necessariamente não sabe quem eles são. Esse é um grave problema hoje. A mídia, em geral, traz para nós a figura daquilo que nós imaginamos que possa ser um líder, e não aquilo que, de fato, aquele líder é. Então, se você me perguntar assim, como é que a gente faz para reconhecer um líder de verdade? Eu vou dizer para você, primeiro, você tem que saber quem esse líder é. E mais do que simplesmente saber como ele se apresenta, você precisa saber, por exemplo, algo fundamental, qual a influência desse líder sobre a sua própria família. Que tipo de relação ele tem com familiares próximos? Que tipo de relação ele tem? Como é o casamento dessa pessoa? Como é a relação dele com filhos, se ele tiver? Ou se ele for solteiro, como é a relação dele com os pais? Porque você começa a conhecer um bom líder a partir dos relacionamentos internos da casa. Se você tem uma pessoa que é um líder extraordinário do lado de fora, que ele está fazendo assim coisas incríveis, ele lidera grandes organizações, ele tem projeção, mas a vida dele em família é um fracasso, não é esse tipo de líder que nós estamos procurando. Nós precisamos de líderes cujo caráter seja moldado a partir ou iniciando-se nesse ambiente que é um ambiente familiar. Então, família é a coisa mais importante. A Bíblia já dizia isso, né? Paulo fala assim para Timóteo, se alguém não tem cuidado dos seus, nem dos da sua própria casa, tem negado a fé e é pior que o cético, que o incrédulo. Então, isso já era falado lá no passado. Não é? A família vem em primeiro lugar. A sua relação familiar mostra quem você de verdade é. Segundo aspecto que você precisa entender é qual é o relacionamento desse líder com os seus liderados. Como ele trata as pessoas, como ele convive com as pessoas, como ele anda com elas, qual a sua preocupação em relação à sua equipe. Se ele é um líder que faz da sua equipe apenas uma plataforma de projeção pessoal, ele não é um bom líder, não é um líder para ser seguido. As pessoas que estão debaixo da liderança de alguém, toda pessoa, todo liderado, olha para o seu líder e ele tem duas questões em mente. Primeiro, o que você quer de mim? Ou seja, o que você quer que eu faça? E segundo, como você está me tratando? Então, esse é um aspecto fundamental. Nós sabemos disso, né? Quando estouram aí, por exemplo, processos na justiça e as pessoas vão e falam de abuso psicológico, falam às vezes de abuso moral, questões que acontecem nos bastidores de lideranças, até de líderes religiosos, não é? E que, quando você vai analisar isso em profundidade, você percebe que eram líderes de projeção, mas não tinham o caráter necessário para exercer a sua liderança. O relacionamento com os liderados mostra muito quem a pessoa é, como ela trata os seus liderados. Um outro aspecto importante, eu penso, é a humanidade desses líderes. Os verdadeiros líderes, eles não são admirados apenas pela posição que eles ocupam, mas eles são admirados também na sua vida pessoal, na sua capacidade de empatia, na condição que ele tem de se posicionar no lugar do outro, de sentir as dores do outro, né? Foi Harry Cloud que escreveu um livro chamado Integridade, um livro bastante interessante sobre liderança. Harry Cloud é um dos especialistas na área de comportamento humano, psicólogo renomado nos Estados Unidos, e ele escreveu um livro chamado Integridade, que ele diz que você precisa de 3 características para vencer na sua vida. Você precisa de habilidade comprovada, você precisa de inteligência emocional e você precisa de caráter. Presta bem atenção nisso. Habilidade comprovada é quando você foi realmente treinado para o exercício de uma determinada tarefa. E você faz isso com maestria, e não só isso, mas você tem as credenciais para exercer essa função. Ótimo, isso é fundamental para um líder. Mas ele precisa ter inteligência emocional ou inteligência relacional, a capacidade de lidar com pessoas, a capacidade de estar no meio das pessoas, não é? A capacidade de enfrentar conflitos, a capacidade de receber feedback e de saber como se posicionar sem que essas coisas gerem rivalidade, gerem conflitos internos na relação com a equipe de trabalho. E terceiro, ele tem que ter caráter, tem que ser uma pessoa verdadeira, tem que ser uma pessoa honesta, tem que ser uma pessoa que caminha num ambiente onde
ele é reconhecido, de fato, de verdade, ele é reconhecido como uma pessoa que corresponde àquilo que ele apresenta de si mesmo. Quer dizer, as suas palavras correspondem à sua própria vida. Ele não é aquela pessoa que está ensinando, está pregando para os outros, está indicando o caminho, mas na vida pessoal dele você não vê essa aplicação. É o tal do faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Isso não existe, né? Isso não define um líder. Então, um bom líder é definido também pela sua humanidade e ele é admirado não pela posição que ele ocupa, mas sim em função da sua vida, do seu testemunho pessoal e do seu caráter. Mais ou menos isso aí, né? Vou me interrompendo aí, porque eu vou falando aqui e não paro mais. Pastor Abraão, excelente. E nessa linha assim da inteligência emocional, fala-se muito também das competências sociais, né? Emocionais sociais. Como é que você avalia isso para extrair o melhor de você e de todos que estão à sua volta? É muito isso que o senhor trouxe, né? E quando a gente entende que a gente não está conseguindo trabalhar bem essas competências emocionais sociais, né? A gente não consegue se relacionar muito bem, a gente cria mais conflitos, né? Do que ajustes, enfim, a gente não lidera influenciando, enfim, ter essa avaliação mais precisa, perceber isso, né? E não só no ambiente de trabalho, porque a gente não está falando aqui de forma nenhuma, né? No ambiente corporativo, mas na sua casa, nas suas relações com a sua vizinhança, com os seus parentes, enfim. Então, é muito importante que a pessoa, né, ela avalie, que o indivíduo ele avalie isso, porque isso vai dizer muito sobre os seus resultados, né? Sobre os passos e as conquistas que você vai obter ou não. É interessante o que você está falando, Lu, porque hoje em dia, mesmo no meio corporativo, se fala muito sobre a liderança servil. Né? Não se admite mais aquela liderança piramidal. As pessoas, elas de verdade decidiram abandonar organizações em função de líderes que eram autoritários. Então, nós vivemos numa geração em que não se admite mais o autoritarismo, né? Qualquer forma assim de posicionamento vertical, radical, as pessoas estão abolindo isso do seu dia a dia. Por quê? Porque todo mundo quer ser respeitado. Ninguém quer ser colocado como indivíduo de segunda categoria. Todo mundo quer ser respeitado. Isso é justo, é perfeito isso. Agora, quando você olha para o maior modelo de liderança, quem é nosso maior modelo de liderança? É Jesus. A preocupação de Jesus de estar ao lado das pessoas, fazendo por elas aquilo que elas não podiam fazer por si mesmas. Né? O Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Ou quando ele diz assim, não é o servo maior do que o seu Senhor, mas entre vocês eu sou como aquele que serve. Né? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Isso tudo tem a ver com o ambiente social que você citou aí. Quer dizer, hoje qualquer pessoa que queira liderar na base do eu mando e você me obedece, ou ameaçando, você vê que os jovens de hoje eles não permanecem nas empresas. Se você chegar para um jovem hoje e disser assim, olha, se você não fizer seu trabalho, eu não pago o seu salário. Ele vai dizer assim, tchau, estou fora. Ele não quer ser ameaçado. Então, ninguém quer trabalhar num ambiente onde ele se sente oprimido. O ambiente de trabalho precisa ser um ambiente de respeito, de gentileza, de empatia, de cuidado mútuo e de uma preocupação das lideranças, dos líderes, acerca de como os seus liderados estão. Eu tenho líderes debaixo da minha responsabilidade e eu preciso me certificar de que eles estão bem. Não adianta eu exigir que eles cumpram uma agenda, que eles cumpram a responsabilidade deles apenas, e é claro, eles têm que cumprir. Cada líder que eu tenho debaixo da minha responsabilidade tem uma lista de tarefas que precisam ser cumpridas. E eu preciso me certificar se eles são capazes para isso, se eles foram treinados suficientemente para isso. Mas a preocupação principal do líder servil é: você está bem? Como está seu coração? Como está a sua vida? Como você está aqui nesse momento? Então, essa preocupação é o que faz toda a diferença quando a gente pensa nesse ambiente de liderança social, né, de relacionamento com pessoas. Acho interessante ouvir o senhor falando tudo isso, porque eu percebo uma dicotomia muito grande, pastor. Ao mesmo tempo que eu conheço exemplos claros do que o senhor fala sobre essas gerações mais novas,
que ao estarem, por exemplo, no mercado de trabalho, elas não aceitam ser ameaçadas e elas querem o mínimo de respeito necessário. Como o fato de eu lidar com gerações mais novas, no ensino inclusive da palavra, essa mesma geração é aquela geração que pode estar nos escutando nesse momento e muitas vezes não tem dado atenção a esses pontos essenciais que o senhor mencionou sobre o que eu tenho que avaliar na vida de um líder para saber se vale a pena ele ser seguido ou não, nessa questão de mídias sociais, certo? Então, eu acho que é um tema muito relevante, importante. Pode falar. Wilson, você vê que é que às vezes o pessoal não consegue parar para pensar direitinho, né? Quando Paulo fala para Timóteo quais são as características de um líder, lá em 1 Timóteo capítulo 3, não é? Que atenção Paulo dispensa ali a Timóteo? Ele fala da vida pessoal, Sim. Ele fala da pessoa ser verdadeira, Sim. Ele fala de família, ele fala de aspectos financeiros, ele trabalha um conjunto, ele fala que a pessoa tem que ser capaz de servir, tem que ser capaz de hospedar, não pode ser uma pessoa imatura, não pode ser uma pessoa irascível. Então, o que Paulo traz ali? Ele traz características de um líder que serve e que possui caráter para o exercício daquele trabalho. A mídia social não mostra isso, a mídia social mostra o líder editado, mostra o melhor lado dele, o melhor perfil dele, né? E ainda coloca um belo de um filtro, né? Hoje filtro é uma coisa muito comum, você usa o filtro para quê? Para poder você deixar a imagem mais atraente, mais agradável ao consumidor dela. Então nós temos pessoas com vidas editadas, lançando uma imagem que não é verdadeira, é fake, ela vem filtrada para consumidores de imagem. É diferente de você liderar pessoas, caminhar com elas. As pessoas, para me conhecerem, elas precisam andar comigo. Elas precisam saber como é a minha casa, como eu trato minha esposa, como é a relação com os meus filhos, como eu trato meus pais, como eu lido com questões financeiras, como eu lidero as pessoas que estão debaixo da minha responsabilidade, como é que eu trato desde o porteiro na entrada até o diretor-geral, como é que eu lido com as pessoas, porque se elas perceberem que eu tenho um formato de liderança com aquele que é superior, que pode ser superior a mim, então eu trato essa pessoa de um jeito e essa aqui eu trato de outra, aquela pessoa que não ocupa uma posição de destaque eu trato de uma forma diferente, as pessoas não vão confiar em mim. Só que a Bíblia já dizia tudo isso. Jesus falou isso, Paulo falou isso, o Novo Testamento é repleto de ensinamentos sobre isso o tempo todo. E assim, coadunando com o que o senhor está expressando, pastor, o que eu diria assim para as gerações mais novas, adolescentes e pessoas no início da juventude é: você não sabe o que é ser de fato liderado até se envolver num trabalho, seja ministerial, eclesiástico na sua igreja, servir em algum lugar, ou você se envolver de fato com o mercado de trabalho. Porque não dá para achar que você escolheu bons líderes para te mentorear simplesmente a partir do fato de interação virtual. Porque provavelmente eles vão demonstrar e mostrar a você só aquilo que ele deseja mostrar. Mas é no dia a dia mesmo, como o senhor falou, que a gente consegue perceber o defeito um do outro, as limitações, as qualidades, aprende a respeitar até as limitações do outro, sabendo que aquelas limitações, daquele jeito que ele é, contribuem de alguma maneira para que eu seja um líder também melhor e para que eu me aprimore naquilo que eu enxergo que é deficiência no outro, né? Então, eu pego muito gancho dessa sua resposta para entender que não dá para você achar que você conseguirá ser 100% liderado com pessoas que você não conhece de fato. E, pastor Abraão, nessa linha que o pastor Wilson trouxe, o senhor é um líder, né, com muita experiência. Aos 20 anos, qual conselho o senhor gostaria de ter escutado e que o senhor poderia dar para essa geração que está com 20, 30 anos agora? O que o senhor gostaria de ouvir quando o senhor tinha 20, 30 anos e que o senhor hoje pode falar para essa geração, né, que vai realmente inspirá-los, que vai direcioná-los, né, para se inspirar em bons líderes e para seguir, né, um caminho que vai ser caminho de bênção, é o que a Bíblia fala, né, e que vai trazer resultados significativos para a vida dele e para a vida de todos aqueles que estão à sua volta.
Ok. Vamos voltar um pouquinho àquele conceito de liderança nata e liderança desenvolvida, não é? Eu creio que existem líderes natos. A Bíblia fala sobre isso. Por exemplo, Jacó e Esaú. Jacó tinha um instinto de liderança muito mais forte do que de Esaú. O próprio Davi, em relação aos irmãos dele, mostrou um aspecto de liderança que os irmãos não tinham. Então, quando você olha assim, personagens na narrativa bíblica, você vai enxergar gente que tinha uma capacidade de liderança que era nata. Por outro lado, você tem grandes líderes também nas páginas sagradas que não tinham esse ímpeto de liderança. Não é? Por exemplo, Moisés. Moisés era um camarada extremamente manso. Há um testemunho de que ele era um homem mais manso que já houve sobre a face da terra. Ele era extremamente resistente a si mesmo. Ele não tinha assim, esse impulso de crescimento, de avançar, aquela grande ambição. Você não vê Moisés envolvido nisso, né? Quer dizer, ele se tornou filho adotivo da filha de Faraó, quer dizer, ele era neto do grande Faraó, mas ele não assumiu essa posição como se fosse a coisa mais importante da sua vida, muito pelo contrário, ele preferiu voltar às origens da sua própria, do seu próprio povo, da sua própria nação. E por causa disso acabou se tornando fugitivo, né? Então, quando você olha a vida de Moisés, Moisés é um dos líderes que mais me inspira. Ele precisou aprender liderança. Quer dizer, quando Moisés sai dali e ele vai para o deserto e ele passa a ser liderado por Jetro, que era o seu sogro, ele estava na escola da liderança. Então, ele desenvolve uma liderança que o habilita, que o torna capaz de voltar 40 anos depois para consumar aquilo que era o propósito de Deus para a nação de Israel, que era retirar a nação de dentro do Egito e fazer com que fosse uma nação livre, que possuísse sua própria autonomia, sua própria terra, seus próprios recursos, e, enfim, que cumprisse o propósito de Deus. E Moisés, ele é esse líder extraordinário, se transforma nesse líder extraordinário. Você pergunta para mim, o que eu queria ter ouvido com os meus 20 anos? Talvez antes disso, né? Meu primeiro impulso ministerial surgiu quando eu tinha 17 anos de idade. E eu queria dizer para vocês que eu tive líderes bons. Porque, veja, eu acho que tinha um aspecto de liderança nata já em mim, tinha, mas haviam vários outros aspectos que precisavam ser desenvolvidos. Por exemplo, eu sempre fui uma pessoa muito intempestiva. Então, você não tem ideia do que era um Abraão com 15, 16, 17 anos de idade. Eu tinha uma intempestividade assim que pouca gente conseguia controlar. Então, o que eu pensava, eu fazia. E eu tive que aprender a usar bem o meu impulso sem permitir que ele me controlasse, possuindo controle sobre ele, sabendo como lidar com as situações da vida sem essa ação que às vezes é impensada e que gera muito prejuízo, não é? Veja, como é que a gente pode crescer em liderança? Primeiro, a gente precisa estabelecer referências, a gente ter exemplos de vida. Líderes aprendem com líderes. Mulheres aprendem com outras mulheres, aprendem com outros homens, homens aprendem com outras mulheres, adultos aprendem com crianças, acredite nisso. Inclusive a Bíblia nos conta várias histórias, né, onde crianças ensinam. Um bom líder é aquele que ele é instigado o tempo todo, ele é curioso e ele está enxergando as experiências da vida e por meio delas crescendo e aprimorando sua liderança. Então, nós precisamos estabelecer referências de vida, pessoas que são exemplos para nós e que nos influenciam. No meu caso, eu tive vários. Meus pais em geral, meu pai e minha mãe foram um grande exemplo de vida para mim nesse aspecto de liderança. Meu pai sempre foi uma pessoa muito determinada, muito firme, muito batalhador, muito trabalhador. Meu pai era aquela pessoa que, se eu caísse, ele me levantava e dizia, levanta e caminha. Ele não dizia, coitadinho e tal. Não, ele me punha de pé e falava, vamos caminhar. Meu pai, na minha adolescência, eu ouvi muitas vezes meu pai dizendo assim, nunca diga que não é possível fazer. Dá um jeito, vá e se vire e faça. Era o jeito dele. Mas o que ele ensinou para mim? Ele ensinou para mim que existem caminhos alternativos,
que às vezes você está insistindo demais num projeto, num caminho só, e ele não vai te levar a nada. Então você precisa aprender a olhar por cima desse caminho, olhar outras alternativas e dar a volta e conseguir realizar aquilo que precisa ser realizado. Então meu pai foi um exemplo, eu tive um pastor que foi um grande exemplo de vida para mim, eu tenho um carinho muito especial por ele, um respeito muito grande, muito do que eu aprendi na minha vida foi pela mera observação dele. Eu não tive a oportunidade de andar com ele, porque nós vivíamos numa comunidade grande, numa igreja grande, então não tinha assim, acesso a ele, mas eu o admirava pela sua postura familiar, como pai, como marido, como líder ali, a palavra que ele trazia, tudo isso foi trazendo uma influência sobre a minha vida. Então, nós precisamos estabelecer referências. Todos nós precisamos de referências, referências reais, não virtuais, referências de vida que são reais. Segundo, nós precisamos aprender mais sobre liderança ou ir onde liderança é ensinado. Eu já ouvi isso na minha vida. Atravesse o mundo e vá onde está um bom líder e pergunte a ele, faça 2 ou 3 perguntas inteligentes para ele, para que você cresça em liderança. Aprender sobre liderança é algo fundamental, estudar sobre isso, ler sobre isso, participar de conferências. Quando eu vou a uma conferência de liderança, eu vejo pessoas falarem coisas que eu não tinha pensado antes sobre isso. Eu sou confrontado em erros que eu estou cometendo na minha liderança hoje, que precisam de correção. E eu tenho pessoas que estão à frente e elas estão me ajudando a lidar com essas diferenças, não é? Terceiro, o líder precisa cuidar todos os dias do seu autoconceito, né? Daquilo que ele fala para si mesmo, né? Dos conceitos que estão dentro da cabeça dele. Imagina a pessoa que levanta todo dia e diz, meu Deus, esse dia vai ser terrível, meu Deus, eu tenho que enfrentar o trabalho de novo, eu tenho que enfrentar o trânsito, a pessoa fica o tempo todo nesse ambiente negativista e ela vai retroalimentando a sua própria cabeça de tal maneira que ao invés de subir, ela desce. Então a gente precisa aprender a falar as palavras certas. Eu tenho um dia hoje, não é? Esse é o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar e exultar nele. É um dia de trabalho? É um dia de trabalho. Vamos tocar esse trabalho aí. Tem que enfrentar o trânsito, tem que enfrentar um patrão que é difícil, tem que enfrentar um desafio novo no trabalho. Eu preciso enfrentar. Então eu não posso ficar o tempo todo trazendo conceito ruim para dentro da minha mente. Um outro aspecto importante é você enfrentar bem, saber lidar com feedbacks e principalmente com críticas, desenvolvendo um espírito ensinável. É a capacidade de você ouvir pessoas criticarem o que você faz ou quem você é, e isso não afetar você emocionalmente. Pelo contrário, se desafiar você a melhorar áreas da sua vida. Uma pessoa que é extremamente sensível a críticas, ela não avança, ela começa a andar para trás. É necessário que você olhe para as pessoas que lhe criticam e você entenda que, de alguma maneira, essas pessoas vão contribuir para o seu progresso. E talvez uma outra coisa importante que eu aprendi naquele período e continuo aprendendo ainda, mas queria ter entendido mais, é relembrar qual o propósito da vida, qual o propósito da liderança. Isso é muito importante, Luciane, quando alguém chega para você e diz assim, você não está aqui para viver uma vida comum como todo mundo vive, você está aqui para fazer diferença em alguma área. Você está aqui para que a sua vida seja relevante. Você está aqui para provocar mudanças. Você está aqui para poder tirar pessoas de um estado de escravidão, que às vezes nem elas se dão conta de que estão presas ali. E você será a pessoa que vai enxergar realidades melhores e vai puxar essas pessoas de onde elas estão, colocando essas pessoas num caminho, numa condição de vida muito melhor do que essa que você está. Veja que quando Moisés foi desafiado por Deus a libertar o povo de Israel do Egito, os israelitas não estavam interessados nessa proposta. Quando Moisés chegou e falou, vamos tirar vocês daqui, eles disseram, sim, que vantagem a gente vai ganhar? Quando Moisés introduziu esse povo no deserto, indo em direção à terra prometida, e eles enfrentaram as primeiras dificuldades, o exército de Faraó, enfrentaram a fome, enfrentaram a sede, o tempo todo eles queriam retroagir, porque eles questionavam se o novo caminho proposto pelo líder era de fato um caminho viável. E ele entendia, ele sabia onde ele estava indo, então ele transmitia ao povo com fidelidade uma visão, um propósito, mas as pessoas não queriam, elas queriam voltar para o Egito. Então o líder, ele é uma pessoa que
precisa todos os dias lembrar qual o seu propósito de vida. Você nasceu para ser uma pessoa normal, uma pessoa que é escrava e que continua escrava o tempo todo no Egito, em terra alheia? É para isso que você nasceu? Não. Você, como líder, vai desafiar as pessoas a serem libertas dessas cadeias e alcançarem uma realidade melhor. Uau, Pastor Abraão, um mar de conhecimentos. E a gente fica aqui, o senhor vai falando e a gente vai lembrando da Bíblia. Então, tem uma mente positiva, uma mente de que as coisas vão dar certo, trazer à minha memória o que me dá esperança. E você segue. E o senhor fala de propósito. E a Bíblia fala, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, o meu propósito de transformar, impactar a vida delas, como o senhor está dizendo aí. Gerar mudar, diferença, né? fazer a diferença é bíblico, é o que Jesus está nos mandando. Segue, continua, acredita, né? E transforma mesmo a sua vida e a de todas as pessoas que estão ali à sua volta, e é a nossa missão de vida. Impactante. É isso aí. Pastorzão, finalizando, o que a gente não queria também deixar de perguntar ao senhor, tendo em vista que o senhor tem essas oportunidades de conhecer realidades diferentes, conta rapidamente para a gente aí como é que tem sido essa sua interação com igrejas que o senhor tem frequentado aí durante esse tempo. Tem algo muito de novo ou diferente que o senhor tem observado? Eu sempre que eu viajo, assim, eu procuro visitar o máximo que eu posso de localidades, de igrejas, de lideranças e ter esses contatos, né? Além eu fiz o summit na Gateway. A Gateway é uma igreja enorme, com uma estrutura incrível. Quando você chega assim, o próprio prédio, a estrutura já deixa você bastante impactado, né? Uma organização fantástica. Então foi tudo muito, muito, muito bonito, muito bem organizado. Além disso, eu já estive em algumas igrejas e é interessante porque a realidade americana ela é muito bem demarcada, não é? Você precisa tomar um cuidado muito grande com a maneira como fala, pensa ou age em relação ao público evangélico aqui, porque existem algumas distinções. Então, eu visitei, por exemplo, a igreja do T.D. Jakes, a Potter's House, e é muito interessante você ver, é uma igreja incrível, extraordinária, uma igreja multicultural, uma igreja forte, uma igreja que tem uma palavra assim, você percebe no ambiente muita energia, muita força, muita segurança, muita confiança em Deus. É uma coisa bonita de se ver, não é? Visitei uma outra igreja que é a Shoreline City, e eu vi nessa igreja algo que eu acho impressionante. Já é a segunda vez que eu visito lá, e eu vejo assim um clima interno de amor muito intenso, de cuidado muito intenso das pessoas de uma com as outras. Então, num momento de oração, assim, o líder fala assim: quem gostaria de receber a oração? E as pessoas levantam a mão e, sem que ninguém peça, quem estava ao redor já vinha para próximo dela, já coloca a mão sobre a pessoa e ora por ela. São aspectos bastante interessantes. A gente cresce muito em termos da liderança, né? Eles têm lideranças muito bem consolidadas nas igrejas, fugindo um pouco daquele perfil apenas de uma igreja tradicional, que é uma organização apenas. Assim, eles procuram trazer isso muito para o ambiente de família, de corpo mesmo, de organismo, uma coisa assim mais intensa, mais profunda, uma relação maior de amor, de respeito, de gentileza um com o outro. É impressionante assim, o nível de respeito e gentileza de um com o outro que eu encontrei nessas igrejas, né? Mas também, do ponto de vista organizacional, impecáveis. Por onde você anda, não tem, como nós dizemos no Brasil, armengue, né? Não tem aquelas coisas assim que foram feitas provisoriamente. Não, é tudo muito bem organizado, é tudo muito limpo, tudo muito bonito, tudo feito assim de uma maneira funcional, que as coisas vão caminhando. Então isso instiga a gente, isso estimula a gente a dar um melhor e a construir uma igreja que siga esse mesmo padrão, que é uma família, que são pessoas que têm uma energia, que amam as outras, umas às outras com intensidade profunda, mas que também trabalham esse entorno, assim, o ambiente onde a igreja está, trabalham isso de maneira que seja funcional, agradável e confortável para todos. São, enfim, muitas lições que a gente vai aprendendo, né? Muito legal. Pois é, queridos, já estamos aqui com 1 hora de diálogo, bate-papo, e nem vimos o tempo passar. Nós queremos agradecer muito ao pastor Abraão
por compartilhar desse tempo sobre os seus aprendizados de liderança, que não tem a ver somente com essa semana, que ele estava mais imerso no congresso, mas com uma vida já de liderança, buscando aprimorar o que Deus tem confiado às suas mãos. Luciane, muito obrigado pela sua participação hoje. Uma alegria ter você aqui conosco. Queremos receber você mais vezes. Obrigada. Para mim foi uma grande honra, alegria participar desse debate. Você tem que vir mais vezes, viu, Luciana? Tem que participar mais vezes com a gente aí, viu? Eu sempre fico aqui, né, atrás aí das câmeras, mas um prazer muito grande. Eu sei também, estamos muito felizes, pastor Abraão, porque a gente sabe que na sua bagagem vai vir muito conhecimento, muita inspiração de Deus e que, de fato, vai impactar as nossas vidas, a vida da nossa igreja. E um prazer. Obrigada, viu? Para quem acha que segundo semestre é um semestre já ir desacelerando para finalizar o ano, não conhece o nosso líder. Se prepara. Ai, Jeová. Gente, seguinte, Deus abençoe você, muito obrigado por nos acompanhar, deixe seu like, compartilha, manda esse link para outras pessoas, é muito bom poder ter esse tempo de aprendizado. Nós temos lidado com vários temas esses que muitas vezes, claro, dizem respeito à realidade eclesiástica, à realidade de igreja, mas não somente isso, a realidade da vida como um todo. E a nossa ideia, né, o que Deus tem colocado no coração dessa equipe é nos aproximar de vocês no diálogo sobre tudo aquilo que pode ser relevante para o nosso crescimento e amadurecimento. E nós contamos com a propagação e divulgação orgânica de cada um de vocês que nos acompanha. Finalizando, nós queríamos aproveitar essa oportunidade. Pastor, você tem algumas palavras finais aí para desejar e falar aqui para o nosso público nesse momento? Eu quero mandar um abraço para todos, né? É uma bênção que a gente pode estar assim, e aqui a gente pode usar desse momento da tecnologia para estar num ambiente de interatividade uns com os outros, né? Eu vim para esse congresso e durante esse tempo aqui tenho trabalhado, tenho mantido as reuniões, tenho feito atendimentos, então continuo trabalhando, usando o máximo que eu posso dessa tecnologia, né? O lugar onde eu estou hospedado aqui, eu estou na casa da minha filha, e aqui no prédio tem esse espaço que é um escritório e a gente pode trabalhar daqui, é bem bacana, porque tem internet, tem tudo direitinho, e é uma oportunidade muito especial, assim. Eu sinto muita saudade da igreja, dos irmãos, de cada um de vocês. É uma vez que a gente pode estar perto, quando a gente pode estar perto, mas esse afastamento também é necessário, porque é uma forma de renovar um pouco a mente, o coração, de arejar as ideias e voltar com mais energia, com mais ânimo para os desafios que nós temos enfrentado aí, né? Nós temos muitos desafios adiante de nós, né? E algumas coisas vão nos surpreender ainda esse ano, você pode ter certeza, Deus ainda tem umas surpresas preparadas para nós aí. E nós vamos continuar caminhando aí debaixo da segurança, da graça, do cuidado de Deus, da provisão que Ele derrama sobre nossa vida todos os dias. E eu estou muito feliz de ter uma equipe tão joia como a gente tem na igreja. É impressionante quando eu estou fora e eu percebo que a IBAN tem uma liderança extraordinária, tem líderes que estão em várias áreas, assim, fazendo um trabalho incrível. Às vezes a gente não se dá conta disso, mas é de admirar o trabalho que tem sido feito dentro desta igreja. Deus abençoe cada um de vocês. Pois volte muito calibrado, nosso pastorzão, viu? Estamos aguardando o senhor ansiosamente. Um abraço. Valeu, gente. Deus abençoe. Um abraço para todos. Querido, Deus abençoe você que está aí nos acompanhando. Compartilhe. Nós agradecemos a você por essa presença. E fique sempre atento às novidades do nosso Pod Question. Pode? Deus abençoe.